Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um tema importante na soteriologia, que faz parte do curso teológico. Vamos falar sobre eleição divina. Vamos tratar esse tema que é muito importante para a nossa compreensão da realidade. Vem junto comigo nesse aprendizado. Muitos ignoram a realidade da doutrina da eleição. Existem vários textos bíblicos que relatam sobre a realidade da eleição como uma verdade de Gênesis a Apocalipse. Para nós entendermos melhor sobre isso, vamos falar sobre tipos de eleição. Existem alguns equívocos sobre essa obra. Portanto, nós vamos abordar aqui, primeiramente, dois conceitos equivocados. Vamos argumentar contra esses dois argumentos e depois vamos mostrar qual que é realmente a posição bíblica sobre a eleição divina. A eleição merecida traz uma suposta ideia de justiça. Deus vai eleger aqueles que merecem, aqueles que pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias realizações, tiveram como recompensa a eleição divina. Então Deus, ele na realidade, ele não elege pela sua graça, mas ele elege pelos méritos de cada indivíduo. Na eleição condicional, está relacionado à ideia de que Deus condiciona alguns critérios, alguns padrões, para que a pessoa possa receber a eleição. Nesse caso, a eleição está aberta a todos, mas só serão eleitos aqueles que se condicionarem àquilo que Deus estabeleceu. Apesar dessa ideia de que a eleição ela é algo realizado por méritos e também por um condicionamento, nós temos aqui vários argumentos que provam que isso está errado, está equivocado. Primeiramente, nós vamos ter aqui a ideia de que Deus não tem direitos. Então, é o homem que se elege através dos seus atos. Então, Deus ele não tem direito sobre o ser humano. Quem vai determinar a eleição no final não é o Criador, mas é a criatura. Então isso está totalmente equivocado. A gente sempre olha na perspectiva humana. Então nós entendemos, dentro da nossa concepção, que os nossos atos, as nossas atitudes é que vão determinar. E isso para nós parece que é justo, porque Deus é um Deus justo e ele vai eleger aqueles que realmente merecem. Porém, na concepção de Deus é diferente. Deus, ele se fosse eleger alguém pelos seus méritos, ele não elegeria ninguém. Por isso que quem determina não é o homem, mas é Deus. Essa ideia de uma eleição merecida ou uma eleição condicional traz uma grande heresia para a nossa compreensão da Bíblia, que é a ideia da salvação pelas obras. Então, se o ser humano ele é salvo por aquilo que ele realiza, mesmo que Deus realize parte da salvação e o homem uma outra parte, em alguma parte que o homem está realizando, nós temos aqui a obra, e se temos a obra, nós temos o mérito humano. E isso é uma grande heresia. A salvação não é pelas obras humanas, pelo contrário, as obras humanas são trapos de imundície. Isso quem diz é o profeta Isaías. A ideia que o homem, pelas suas obras, pelas suas atitudes, ele consegue receber a eleição de Deus, a salvação de Deus, isso mostra
que o pecado não tem tanto poder sobre a natureza humana, que o ser humano pode vencer a sua natureza pecaminosa. E isso está totalmente errado. A Bíblia traz em várias partes, a realidade da força do pecado sobre a vida humana, na incapacidade do homem por si só, sem a graça de Deus, conseguir se achegar ao Deus Todo-Poderoso e fazer a sua vontade. Se a salvação é pelos méritos humanos ou pelo ato de se condicionar à vontade do Criador, então já não é mais graça, já é um favor merecido, algo que a pessoa contribuiu para receber. Por isso, a graça não é mais graça. Nós anulamos o conceito de graça na salvação, porque já não é mais um favor imerecido, é um favor merecido. Nesse caso, está totalmente equivocado. O conceito correto de eleição é a eleição incondicional. Deus elege segundo a sua soberana vontade. Ele é Senhor. Todos se desviaram, todos se afastaram, todos, pelas suas obras, merecem condenação. Porém, Deus, que é um Deus de misericórdia, ele escolhe aqueles que ele quer, segundo a sua soberana vontade, e essa escolha ela é incondicional. Deus escolhe quem ele quer, não pelos méritos e nem pelas ações humanas, mas por sua soberana vontade. São vários textos que trazem essa verdade, por mais que aparentemente possa nos chocar, pelo contrário, essa verdade bíblica mostra a graça de Deus, mostra como Deus é misericordioso. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para receber a salvação, mas mesmo assim, Ele, por sua graça, nos salva. E Ele escolhe para que seja manifestado a sua glória. Paulo escreve dizendo assim, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus escolhe aqueles que não mereciam para que a glória dele esteja não no vaso escolhido, mas no oleiro que faz todas as coisas. Salmo 65:4. Bem-aventurado aquele quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Palavras de Jesus, Mateus 11:25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Olha, Jesus disse que o Pai esconde a verdade do Evangelho para os sábios e entendidos, aqueles que têm o maior conhecimento, e revela para aqueles que não são reconhecidos na sociedade. Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, receberam a palavra aqueles que estavam já ordenados para a vida eterna. Sobre essa verdade bíblica, é natural que venha alguns que argumentem contra. Por exemplo, alguns afirmam que se a eleição é de Deus, Deus que elege, escolhe um e não escolhe outro, Deus ele é injusto. Bom, nesse caso, há uma hipocrisia, né? Nós achamos que Deus é injusto por ele escolher um e não escolher outro, mas nós não achamos que é injusto o ser humano que foi criado, que é criatura. Ele tem o direito de escolher um e rejeitar o outro. Não seria injusto o ser humano não escolher Deus e escolher o mal, escolher o pecado? Então, nesse caso, quando é o homem que escolhe, não é injusto. Agora, quando é Deus que escolhe, aí se torna injusto? Deus não faz acepção de pessoas.
Quando Pedro, ao voltar da casa de Cornélio, ele, respondendo aos judeus que o indagavam por ele ter pregado a um gentio, ele disse que Deus não faz acepção de pessoa. Isto é, que Deus pode salvar tanto um judeu como também um gentio. Assim como há eleitos de Deus em todos os povos, em todas as línguas. Porém, isso não quer dizer que todos têm que ser escolhidos. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Deus escolheu Moisés e rejeitou outras pessoas. Deus escolheu Noé, Deus escolheu os apóstolos, 12 apóstolos. Tinham vários discípulos, mas Deus escolheu. Então, Deus sim, ele escolhe e ele tem essa autoridade porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Ah, mas está na Bíblia, Deus quer que todos se salvem. Ah, então Deus quer que todos se salvem, mas Deus não tem capacidade de salvar a todos. Nesse caso, a vontade humana é superior à vontade de Deus. Isso é um grande equívoco, isso é uma aberração. Deus quer que todos se salvem, aqueles que ele já determinou para a salvação. Nenhum dos eleitos de Deus vai se perder, porque a salvação não está naquele que é salvo, mas naquele que chama para a salvação. Deus é poderoso para alcançar os seus eleitos. Já que é assim, então eu não preciso evangelizar. Uma grande mentira. Claro que quem pensa que a salvação é por suas obras, ele acha que a evangelização é que vai determinar a salvação. Deus, ele levanta as pedras se os homens se calarem. Quem verdadeiramente é um eleito de Deus, ele vai responder como o apóstolo Paulo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quem verdadeiramente foi salvo pelo Senhor, ele sabe que não há privilégio maior do que pregar a palavra de Deus. Que bom, já que eu sou salvo, eu posso pecar. Uma outra bobagem. Isso não quer dizer que um eleito de Deus ele não peque. Infelizmente, a nossa natureza ainda ela responde pelo pecado. Porém, quem realmente nasceu de novo, reconhece a graça de Deus, entende o amor incondicional do Senhor, ele sempre vai lutar contra o pecado. Quem vive uma vida deliberada pelo pecado é uma pessoa que ainda não experimentou do novo nascimento, não foi uma pessoa alcançada pela graça. Portanto, quem realmente é um cristão genuíno, ele vai pecar porque a natureza é falha, porém ele sempre vai lutar contra o pecado. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!